Meu amigo e minha amiga, imaginemos que alguém esteja pensando o seguinte, segundo a razão humana, segundo a limitação do pensamento humano. Imaginemos que a pessoa esteja pensando, se Deus existe, então ele é perfeito. Logo, se ele é perfeito, ele é bom e é amor. E é o Criador. Logo, se ele é o Criador, ele é bom, ele é amor, então ele com certeza se comunica com as suas criaturas. Ele encontra uma maneira de se comunicar com as suas criaturas. Pois bem, este pensamento até aqui. Se a pessoa está pensando assim, ela está pensando algo que faz sentido, porque lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus vinha falar com o ser humano, com Adão e Eva, com o primeiro casal que teve aqui nesta terra, que foram criados pelas próprias mãos de Deus. Deus vinha falar com eles todos os dias, na viração do dia. Então Deus se comunicava. Deus não criou Adão e Eva e simplesmente virou as costas e deixou para lá. Não. Deus criou eles e cuidava deles. E um aspecto do cuidado é se comunicar, dialogar, ouvir, ser ouvido. Então faz sentido que a palavra de Deus, ela nos conta lá no início da Bíblia. Agora, continuando com o pensamento humano, segundo a lógica, segundo a razão do ser humano. Imaginemos que a pessoa continue pensando, mas o homem desobedeceu a Deus. O homem pecou, e todos nós sabemos que o homem é pecador, é mau, todos pecaram. Todo mundo sabe disso. Até os incrédulos sabem e são obrigados a admitir que erram, que falham, que são limitados, que a morte está na terra, que são mortais. Até os incrédulos, até aqueles que não gostam da palavra de Deus, eles são obrigados a admitir que todos morrem, que a morte veio sobre a terra. Agora, quando eles pensam, por que a morte está na terra? Então, fica um vácuo, fica um vazio, porque eles não creem no que diz a palavra de Deus no pecado. Eles não admitem, os incrédulos, não admitem que existe o pecado, que são pecadores. Mas eles são obrigados a admitir que a consequência do pecado vai vir sobre eles a qualquer momento. Outra coisa, eles são obrigados a admitir que não sabem nem o dia nem a hora que a morte vai vir. E geralmente, a não ser que estejam possuídos por forças malignas, eles não querem morrer, eles não querem sofrer, eles não querem sentir dor. Então não admite que a Bíblia está certa, o testemunho das Escrituras está certo de que são pecadores, não admitem isso, mas são obrigados a admitir que a consequência, o salário do pecado vai atingir a eles a qualquer momento. Então, a pessoa, segundo o seu pensamento, continua pensando, bom, se o homem pecou e Deus existe, e Deus é bom, é perfeito, é amor, então faz muito sentido o que a Bíblia diz, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que se Deus teve o amor, a atitude de enviar seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores, então nada mais natural que faça sentido do que Deus procurar se comunicar com o ser humano. Deus procurar se comunicar, pois é exatamente isso que nós vemos na Bíblia. Deus sempre tentando se comunicar com o ser humano. Ora, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus.
eles se esconderam. E eles ouviram a voz de Deus que chamava por eles lá no jardim. E Adão disse, olha, eu ouvi a tua voz e eu me escondi, porque eles tinham pecado. Ora, Deus não sabia que eles tinham pecado? Tinha, Deus sabia que eles tinham pecado. Deus sabia sim, mas mesmo assim Deus procurou e chamou pelo homem. Mesmo sabendo que Adão e Eva tinham acabado de pecar, ele mesmo pronunciando os juízos que viriam sobre o homem, Deus, ele chamou pelo homem lá no jardim do Éden. Mesmo sabendo, ainda fez uma vestimenta de peles para que eles pudessem ser aliviados das suas vergonhas que estavam sentindo. Então, Deus, depois disso, ele começou a levantar profetas dentre aqueles que começaram a invocar a ele a partir lá do terceiro filho de Adão e Eva, que era Sete. Deus começou a levantar profetas. Temos um exemplo, por exemplo, de Enoque, lá no início do mundo ainda, nas primeiras gerações, antes do dilúvio. Noé, ou melhor, antes de Noé, Enoque, ele era um profeta. Ele profetizava, ele andava com Deus. Noé era um profeta também. Noé, que veio depois de Enoque. Depois Deus levantou Abraão. Depois levantou a Moisés. E Deus deu ordem a Moisés para colocar a palavra dele de forma escrita. Deus poderia ter falado as suas palavras e não ter tido o cuidado de mandar escrever, mas ele mandou documentar. E a palavra de Deus, que Deus falou no passado e fala até hoje, chegou até nós através das Santas Escrituras. E nós temos a palavra de Deus nas mãos. E a palavra de Deus nos fala tantas coisas que precisamos saber a respeito do passado, a respeito do presente e a respeito do futuro, principalmente. Grande parte das Escrituras são profecias. Infelizmente, a maioria não querem saber, conhecer a palavra de Deus. E nós lembramos do que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, não cometa esse erro, não. Conheça o que a Bíblia diz sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. Conheça, creia, porque a palavra de Deus nunca falhou, nem irá falhar. Hoje à noite, 9h da noite, no nosso canal do YouTube, nós prosseguiremos com a leitura do livro do Apocalipse. Eu convido você para ouvir. É só o áudio, não é vídeo. Ouça a leitura e o comentário do livro do Apocalipse, hoje, nesse domingo, 9h da noite. Que Deus vos abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.